Queremos, em primeiro lugar, felicitar todas as mães por esse dia. Aquelas senhoras que têm tido o privilégio de ser mãe. Ser mãe simplesmente é um privilégio muito grande. Não é só colocar um filho neste mundo, mas criá-lo. Uma senhora que estava no consultório, no hospital, dando à luz a uma criança, e passando por todas aquelas dores de parto, quando a criança nasceu e chorou, ela disse estas palavras: graças a Deus que terminou. O médico disse para ela: não, senhora, não terminou nada. Recém começou. Agora a senhora tem 18 anos para fazer desta criança um homem de bem, um cidadão. É uma responsabilidade agora que a senhora tem para o resto da vida. A senhora vai ser mãe dele, vai criar ele, vai ajudar ele. Não é só colocar no mundo. Ser mãe, nos dias de hoje, a gente fica impressionado quantas mães têm sofrido porque os filhos têm ido para drogas, têm ido para o roubo, têm ido para a violência, têm feito da vida deles uma desgraça. Hoje quero vos falar uma palavra de Deus sobre como manter forte a esperança. Na carta do apóstolo São Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, Pedro nos dá uma série de conselhos. Primeiro ele fala aos líderes. Ele diz: portanto apelo para os líderes, para os presbíteros, pastores que estão entre vocês. O façam na qualidade também de presbítero como eles e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participa da glória a ser revelada. Disse Pedro: pastoreie o rebanho de Deus que está entre vocês. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade. Não como que tendo domínio, dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. E quando se manifestar o supremo pastor, Cristo Jesus, o grande pastor das ovelhas, vocês que são pequenos pastores, receberão a incorruptível coroa de glória. Talvez para falar da esperança e ler um texto sobre liderança, parece simplesmente incompreensível. Amigos, a esperança começa pela boa liderança. Nós somos frutos daquilo que ouvimos, das mensagens. Se você começa só a ouvir mensagem de desgraça, mensagem de morte, mensagem de miséria, mensagem de destruição, mensagem do fim do mundo, simplesmente você vai ir para baixo. Você não vai ter ânimo, nem coragem, nem esperança. Conta a história que quando chegou o ano 999, na noite do ano 999, para passar para o ano 1000, diz que ninguém 15 dias antes trabalhou. As pessoas só ouviam profecias que era 1000 e não 2000. Então eles acreditavam que o fim do mundo seria no ano, naquele dia, passando para o ano 1000. Mas bem, chegou-se o ano 1000 e 15 dias depois ainda as pessoas não trabalhavam, mas como tinham que comer, devagarinho voltaram à normalidade. Me lembro de uma ocasião que, numa época de guerra, visitei uma cidade e fui pregar naquele lugar. Os pregadores que passavam por aquele lugar eram só pregadores de morte, de destruição, de guerra, de miséria. E aquele povo deixou ser tomados por aquele espírito. Ninguém produzia, ninguém se formava numa universidade, ninguém acreditava numa nova empresa. Era um tempo de miséria. Nós somos aquilo que ouvimos. Quando nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, você escuta mensagens positivas, mensagem de esperança. Por isso o apóstolo São Pedro escreve aos líderes e diz para eles
vocês que estão pastoreando o rebanho de Deus, apacente o rebanho de Deus, não só para ver lucros, receber dinheiro, mas por amor ao rebanho. Guie o rebanho, mostre para o rebanho o caminho que eles devem seguir para prosperar, para construir, para empreender, ser administradores de grandes coisas. O apóstolo, ele diz, vocês um dia vão comparecer diante do Supremo Pastor das Ovelhas. E lá vocês vão receber uma coroa incorruptível de glória. E o Senhor vai dizer, bom servo, sobre o pouco tu foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Então, a esperança começa com uma boa liderança. Pergunta-te, quem tu está ouvindo? Que tipo de mensagem você está recebendo? Que tipo de mensagem você está acreditando? Se são mensagens de prosperidade, de esperança, outros sim. Depois, no verso de número 5, o apóstolo dá um conselho, um conselho aos jovens, e diz aos jovens, da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos, sejam todos os humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe ao orgulho, aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui, quando o apóstolo está falando, não é só jovens em geral, mas é os jovens obreiros, aqueles obreiros que ainda não passaram por todas as dificuldades, não trilharam o caminho de se sentir obscuro, ser jogado para um lado, não aprenderam todas as dificuldades, peripécias da vida. E o apóstolo diz, os jovens, submetam-se aos mais velhos, aprendam com aqueles que já viveram, escute eles. E depois diz assim, Deus se opõe ao orgulhoso, Deus resiste à soberba, Deus resiste ao arrogante. Sejam sempre pessoas humildes. Humildade não é se vestir mal, não é se vestir sujo, com roupas velhas. Humildade é um caráter. A pessoa pode ser rica, mas ser humilde. Muitas vezes ao longo da minha vida, vi homens milionários, homens ricos, mas orando de joelho, com as mãos no meio, com a cabeça no meio das mãos, pedindo misericórdia, pedindo graça. Homens que têm riqueza, mas não são arrogantes, não são soberbos. Escute, amigo, quando o orgulho entra no coração do homem, a esperança já saiu pela janela. Orgulho e esperança não andam junto. Esperança anda junto com humildade. Esperança anda junto com um caráter afável. Escuta estas palavras nesta manhã e pensa um pouco. Se você tem um caráter soberbo, arrogante, procura humilhar-se, ser humilde com as outras pessoas. Ninguém sabe tudo, ninguém é dono de tudo. Todos nós um dia vamos morrer. E até na morte, nós pelo mínimo precisamos 4 pessoas para nos levar. 2 de cada lado, ou 6 pessoas, 3 de cada lado, para carregar o nosso caixão e nos levar para o túmulo. Então o conselho que Pedro dá para os jovens é: evite a soberba, evite a arrogância, sejam humildes. Depois o verso de número 6, o apóstolo diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte ao seu tempo. Deus pode nos exaltar no tempo dele, quando nós nos humilhamos. E o verso 7 diz uma grande verdade: lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se o teu coração se sobrecarregar de temor, de ansiedade, de dúvida, de insegurança, a esperança não está contigo. Um coração carregado de ansiedade, de temor, só vai te levar para a depressão. E a depressão
é um caminho, é uma porta aberta para a ansiedade, a insegurança. E até você pode adoecer no teu espírito e depois no teu corpo. O apóstolo diz: dobra os teus joelhos e lança sobre o Senhor. Ao hino do cantor cristão que diz assim: vai aos pés da cruz e deixa ali. E o corinho diz: deixa ali, deixa ali, deixa as tuas ansiedades, os teus medos, os teus temores ao pé da cruz. E siga pelos caminhos da vida cheio de confiança, cheio de segurança, sabendo que o maior está contigo. Deus está contigo. Então, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade e insegurança, porque Deus tem cuidado de ti. Ele tem cuidado de ti até agora e Ele vai seguir cuidando de ti pelos caminhos da vida. Outro sim, o verso de número 8. Aí o apóstolo diz assim: estejam alertas e vigiem, escute, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm no mundo todo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O apóstolo diz assim: vigiai e orai. Mas aqui ele diz: estejam alerta. Esta expressão alerta é atento, vigilante. O terreno que você pisa, às vezes está minado pelo diabo. Está cheio de dinamites, de bombas que podem te explodir. Caminha como se você estivesse na noite mais cheia de treva, só deixando a lâmpada da palavra de Deus iluminar o teu caminho. A luz para a tua vida, para iluminar a tua vida, é a palavra de Deus. Esteja atento. Há um inimigo. Nós estamos num estado de guerra. E esse estado de guerra é perene. Ainda não terminou a guerra. Hoje, amanhã, enquanto tu passar por aqui, sempre você vai ter que se lembrar: há um inimigo que quer me destruir. Há um inimigo que quer me devorar. Há um inimigo. Então você seja sóbrio. Esta palavra sóbrio é cauteloso, cuidadoso, atento. Se você é uma pessoa cautelosa, cuidadosa, você cuida das tuas palavras, porque às vezes o inimigo usa as tuas palavras que você pronuncia e aquelas palavras podem voltar para ti. As palavras, disse um grande mestre, são como flechas que disparamos. Depois que ela é disparada, não tem como agarrar uma flecha. Se você já pronunciou a palavra, simplesmente ela sai e ela pode magoar, pode ferir, pode atacar outra pessoa. Seja cauteloso, cuide das tuas palavras. Olha também pela tua mente. Não abrigue na tua mente pensamentos de morte, de destruição, de desgraça, de miséria. Não deixa, seja cuidadoso na tua mente. Os teus passos, o caminho que você anda, seja sempre cauteloso, porque Satanás pode colocar minas no teu caminhar. E isso pode te explodir, porque vão vir coisas negativas contra a tua pessoa. Então nós temos que cuidar os nossos lábios, cuidar a nossa mente, cuidar os nossos olhos no que estamos vendo. Não ficar nos alimentando de pornografia ou coisas negativas. Simplesmente cuida. Isto é você estar cauteloso, estar atento. Depois o apóstolo diz estas palavras: estejam alerta e vigiem, porque o diabo anda como um leão ao redor. Ele vai procurar nos destruir. Mas o verso de número 9 diz: resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm no mundo todo, o mesmo que está passando contigo, está passando com todos os crentes
Em qualquer país que seja comunista, seja socialista, seja país democrático, o inimigo é real e quer destruir a vida dos cristãos. O verso de número 10, o apóstolo diz assim: Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, Ele os restaurará, os confirmará, lhe dará força e os porá sobre firmes alicerces, a Ele seja o poder para todo sempre. Amém. O apóstolo está dizendo, pode acontecer desgraça, pode acontecer inundações, como no ano passado aconteceu aqui no nosso estado. Houve uma época em Portugal que houve um grande terremoto e a cidade de Lisboa foi praticamente, quase completamente destruída. Naquela época era um rei que governava o país. E quando o rei viu tudo aquilo, os hospitais, as casas, tudo destruído, ele puxava os cabelos e dizia, o que faremos, o que faremos? E aí chegou o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro era um homem de otimismo, de visão, e disse para o rei, fica tranquilo, o que faremos? Primeiro, vamos enterrar os que morreram. Segundo, vamos cuidar dos que vivem. Terceiro, vamos reconstruir a cidade. E vamos de novo ser uma nação poderosa. Veja bem, ele não ficou chorando leite derramado. Aquele primeiro-ministro sabia. Primeiro, vamos enterrar os que morreram. Segundo, vamos cuidar dos que vivem. Terceiro, vamos reconstruir a cidade. E vamos ser uma nação grande de novo. Eles reconstruíram. E até o dia de hoje, a cidade está linda e maravilhosa lá em Portugal. Pense um pouco nisso. Isto quer dizer uma reação positiva diante da adversidade. Quando venha qualquer desgraça, qualquer coisa para te destruir, não tenha um pensamento negativo. Tenha uma reação de fé, uma reação otimista. Deus vai me dar vitória. O Senhor vai ser comigo. Nunca se esqueça. Numa eleição de 3 pessoas, 2 é maioria. Se o teu voto votar com Deus, Deus acredita em ti, Deus crê no teu potencial, Deus crê na tua capacidade. Se o teu voto for com o voto de Deus, Deus confia, Deus acredita. E você acreditar, você vai sair. Agora, se o teu voto for negativo, for com Satanás, for com a miséria, for com o diabo, simplesmente você vai ir para baixo. Você vai se destruir, você vai se desanimar. Vota com Deus. Você e Deus é a maioria. Se você votar com Deus, sempre você vai ter vitória. Nunca se esqueça. Tenha sempre uma reação positiva no meio das coisas adversas, das desgraças, das misérias que pode vir. De novo, quero orar contigo. Quero pedir que Deus te abençoe. Fecha os teus olhos aí no teu lar. Se você está sofrendo de uma doença, de uma enfermidade, coloca a tua mão direita, seja no pulmão, no coração, na cabeça, seja nos nervos, coloca a mão sobre o teu coração e vamos repreender essa doença, vamos repreender essa enfermidade. O Senhor te cura, o Senhor te dá saúde. Lá no livro de Salmos, Deus diz no Salmo 103, Ele é quem nos sara, Ele é quem nos perdoa. O Senhor te sara de todas as tuas enfermidades, diz Isaías capítulo 53. Vamos orar. Querido Deus e Pai, olha pelas pessoas que estão em sintonia nesta manhã, nos escutando através do seu celular, que eles possam adquirir fé, esperança, para levantar a cabeça, começar a produzir. Se precisa fazer uma casa nova, levanta o ânimo deles, a
Abra portas para eles, Senhor, que eles aprendam a economizar, a ser prósperos nos caminhos da vida. Abençoa nesse dia, o Dia das Mães, aquelas senhoras que talvez estão sofrendo porque os filhos estão longe, mas abençoa elas com paz, sempre lhes dá alegria e motivação de esperança. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, a tua bênção, agora e sempre. Não esqueça, amigo, para manter forte a esperança,